Estamos chegando mais uma vez, tá? Quem vou falar é o pastor Donizete Pereira, né? Estamos estudando sobre assunto escatológico, né? Apologético. Nós vamos analisar e estamos analisando, né, vários pontos concernente à escatologia bíblica. Hoje, né, e o próximo áudio nós vamos falar da duas ressurreição. A primeira ressurreição, que é da vida, e a segunda ressurreição, que é a da condenação. Isso quer dizer, todas as pessoas que morreram até hoje, vai morrer, um dia vai ressuscitar. Todos, tá? Só que em tempos diferentes. É sobre isso que nós vamos aprender nesse momento. Na realidade, eu quero mencionar sobre a ressurreição para a vida eterna, tá? Essa ressurreição que vai acontecer primeiro, tá? 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 52, diz desse jeito: os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Entende? Então, os mortos, né, ressuscitarão incorruptíveis. Agora, que mortos que é esse? Que vão ressuscitar incorruptíveis, né? Então, nós vamos ao versículo 53 de 1 Coríntios capítulo 15, diz, né, isto o que é corruptível, que se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Ele vai dizer, e depois vai dizer, tragada foi a morte pela vitória. Então, o corpo, quando ele for ressuscitado, ele vai ser revestido de incorruptibilidade, porque esse corpo nosso, ele é mortal. Esse corpo que nós temos hoje, ele foi herdado de Adão. Estou falando do corpo, tá? Então, ele é sujeito, né, à corrupção ainda. Isso é tão verdade que Paulo, quando ele escreve lá, em Romanos capítulo 7, ele expressa, né, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, ele está falando do corpo dele, não habita bem algum. Por isso que quando acontecer a ressurreição do corpo, esse corpo ele vai ser revestido de incorruptibilidade, vai se tornar eterno. Agora, Colossenses capítulo 3, versículo 4, ele diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Paulo está falando também sobre o arrebatamento, né, do corpo, a ressurreição do corpo e a transformação do corpo. E Romanos capítulo 8, versículo 23, ele também expressa: nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então observa que Paulo está expressando aqui também sobre a ressurreição do nosso corpo. Agora, olha o que Jesus ele vai expressar no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Agora o versículo 29 diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Observa, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui Jesus está falando das duas ressurreições de todos os seres humanos que vão morrer, só que é distinta. Primeiro, os que fizeram o bem. Isso aí vai acontecer quando? Essa ressurreição no arrebatamento da igreja, tá? Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a parte B, ele diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? E o versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então observa que os que morreram em Cristo, a ressurreição da vida é para, primeiro, aqueles que morreram em Cristo, a ressurreição do corpo para a vida. Tá? Tem mais pessoas que vai ser ressuscitada na Bíblia. Um exemplo, Apocalipse capítulo 11 vai falar das duas testemunhas. Elas vão aparecer, né, no período tribulacional em Israel.
vestida de pano de saco, vai ser os 2 profetas que Deus vai enviar especificamente para o povo dele, para Israel. Tá? Então a Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 11, 4, que são as duas oliveiras, os 2 castiçais. E essas 2 testemunhas está profetizado pelo o profeta Zacarias, lá no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer que são 2 oliveiras. E Zacarias 4, versículo 14, ele vai dizer, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então essas 2 testemunhas vai aparecer, eles vão profetizar, a Bíblia diz, no Apocalipse 11, 3, por 3 anos e meio. Tá? Vai ser o tempo que eles vão profetizar. E eles vão ter poder, né, o versículo 6, sobre a natureza, de não fazer chover ou de transformar também a água em sangue e fogo também. No tempo deles, eles vão ter poder para descer fogo do céu. Né? Alguns dizem que talvez seja Elias e Moisés, porque só esses 2 profetas, né, usado por Deus, aconteceu essas coisas. Né? Elias falou, não vai chover mais em Israel, segundo a minha palavra, lá perante o rei Acabe, né? E aconteceu isso mesmo. E o profeta que Deus usou para transformar água em sangue foi Moisés. Mas a Bíblia não abre para expressar, para me confirmar que é Elias e Moisés. Então eu acredito que é 2 pessoas que vai aparecer nesse período tribulacional, especificamente para Israel, mas com a semelhança de Elias e de Moisés, especificamente para o povo judeu. Mas a Bíblia é clara em dizer que o versículo de número 7 de Apocalipse 11, quando acabar o seu testemunho, eles vão ser mortos. Observa que o anticristo, o sistema, vai matar esses 2 profetas só quando acabar os testemunhos que Deus tem para realizar-se através dele. Acabou, eles vão ser mortos. Mas a Bíblia vai dizer, né, que a pregação deles, eles atormentaram toda a terra, porque eles vão falar a verdade. E a verdade dói, machuca, até nos dias de hoje, né? Os que falam a verdade, todos vão ser apedrejados por falar a verdade, não vai ser diferente para essas 2 testemunhas. E Apocalipse 11, 11, depois de 3 dias e meio vão ser mortos, o corpo deles vão ser jogado na praça, não vai ser enterrado por 3 dias e meio, né? Ali o sistema vai dar risada deles, mas depois disso Deus vai ressuscitar eles. Né? O Espírito vai voltar neles, eles vão ser ressuscitados e todos, vai cair um temor sobre todos os habitantes da terra. Outras pessoas que vão ser ressuscitadas também são aquelas pessoas que vão morrer no período tribulacional. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. Essas pessoas, eles não vão aceitar o sistema da besta. Eles não vão aceitar o sinal, eles não vão adorar a besta, eles vão ser mortos, a Bíblia diz. Todos vão ser mortos. Lembra, lá no livro de Daniel, quando as nações foram obrigadas a adorar aquela estátua, somente Ananias, Misael e Azarias, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram, nós não vamos adorar. Naquele tempo eles foram jogados na fornalha, mas Deus ficou com eles na fornalha. Mas no período tribulacional, as pessoas que não adorar o sistema vai ser morto. Né? E Apocalipse capítulo 20, versículo 6, todos esses vão ressuscitar. Tá? Eles vão ressuscitar e a Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre a vida deles também. Então, a Bíblia diz, né, que todos esses, né, que já ressuscitaram vão reinar com Cristo no milênio como sacerdotes de Deus, ok? Que Deus venha te abençoar, né, nesse estudo. Agora, o próximo estudo, nós vamos falar da outra ressurreição, da segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, ok? Deus abençoe a sua vida, ótimo estudo. Eu já estou indo, tá?
Entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele, busca ele enquanto se pode achar. Deus abençoa, já estou indo, até o próximo estudo. Até mais, tchau, tchau.